Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sábado, dia 20 de janeiro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos 20 e 21. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos. E de novo, se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa, da missão Palavra e Oração. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Essa missão é uma missão que me foi dada pelo Senhor quando eu estava diante do Santíssimo Sacramento em oração, pedindo ao Senhor uma direção. E o Senhor então colocou no meu coração esse projeto de evangelizar e de levar a palavra de Deus através das redes sociais. E de lá para cá, eu louvo a Deus porque quantas pessoas têm sido alcançadas com a palavra de Deus. Os testemunhos confirmam que a cada dia nós que alimentamos a palavra de Deus, fazemos uma experiência com o Senhor. Então, seja fiel, ouça a palavra de Deus todos os dias. E você pode ter certeza, a cada dia, o Senhor vai restaurando a sua vida, vai restaurando a minha vida, e nós vamos nos fortalecendo e sendo como aquele barro, como aquele vaso nas mãos do oleiro. O Evangelho de hoje são apenas 2 versículos. E eu gosto muito quando acontece isso, porque quando nós lemos, 2 versículos podem parecer não ter uma forte mensagem. Mas a palavra do Senhor é viva, irmãos. E uma palavra, um versículo, por menor que seja, ele fala ao nosso coração, porque é o Senhor que fala conosco. E esses 2 versículos trazem uma mensagem muito forte quando Jesus vai retornar para casa, para a sua cidade, com seus discípulos. Depois de um tempo de missão, Jesus vai visitar os seus parentes, o seu povo, e ali acontece algo que hoje também acontece: a rejeição da missão de Jesus. Aquelas pessoas rejeitaram porque conheceram Jesus desde criança, quando ainda estava no ventre da Virgem Maria, porque viram aquele menino crescer, porque viram aquele menino aprender com José a profissão de carpinteiro, e eles tinham aquele menino como uma pessoa comum. Eles não tinham vivido a experiência da divindade do Senhor. Eles não conheciam ou não admitiam a missão de Jesus, porque quando olhavam para ele, lembravam simplesmente do filho de Maria e José, e não conseguiam olhar aquilo que João Batista olhou quando disse para André e para João: eis o Cordeiro de Deus, ele tira o pecado do mundo. Eles não conseguiram enxergar aquilo que os magos, que os pastores enxergaram. Eles não conseguiram enxergar aquilo que os discípulos enxergaram, aquilo que uma grande multidão enxergava, porque só olhavam para Jesus como uma pessoa comum
e não abriam os olhos espirituais para ver o agir do Pai na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, irmãos, e assim também acontece com cada um de nós. Quando o Senhor disse que o profeta, ele não é bem aceito na sua própria terra, na sua própria casa, é por isso, porque as pessoas têm muita dificuldade de ver a transformação que ocorre na nossa vida. Muitos rejeitam essa transformação, porque as pessoas acham que quem nasceu ruim vai morrer ruim. Quem nasceu errado vai morrer errado. Que nós, como pessoas simples, como pessoas comuns, não podemos ter a graça de Deus a ponto de sermos uma bênção na vida dos outros. E esse pensamento é um pensamento comum no meio de nós. Porque quando o Senhor realiza uma obra na nossa vida, os que têm mais dificuldade de aceitar são aqueles próximos de nós. Os parentes, os amigos. Alguns até acham que nós estamos ficando doidos, não é verdade? Com Jesus não foi diferente. Mas o que o Senhor colocou no meu coração hoje nessa mensagem é para nós entendermos que Ele nos transforma. E que não importa se as pessoas vão aceitar ou não vão. Importa é o nosso encontro pessoal com Jesus. Importa é o que o Senhor tem realizado na nossa vida, de dentro para fora. E são tantas maravilhas, são tantas bênçãos, são tantas mudanças que têm acontecido. E olha, o Senhor vai continuar mudando a nossa vida. Ele vai continuar nos lapidando. Ele vai continuar nos moldando como o oleiro molda o vaso, se nós nos entregarmos nas suas mãos. Algumas pessoas não vão acreditar que nós estamos mudando. Eu conheço pessoas que quando pararam, por exemplo, de beber, por causa do Senhor, os amigos próximos, os amigos de bebida, não acreditavam e achavam assim, não, daqui uns dias ele está aqui de novo. Daqui uns dias ela está aqui de novo com a gente. Mas quando começaram a perceber que a coisa era séria, aí aqueles que se diziam amigos começaram a criticar, começaram a zombar. Mas eu louvo a Deus, porque aqueles que permanecem firmes vão ser sinal de conversão para essas pessoas. Vão ser sinal e testemunho para que essas pessoas próximas que não acreditavam, um dia também vão se render a esse amor de Deus. E nós então não temos que ficar preocupados de provar para as pessoas, de querer ser aceitos. Nós temos que deixar sim o Senhor continuar fazendo essa obra no nosso coração. Porque as pessoas podem nos julgar pelo nosso passado, podem nos julgar por aquilo que conhecem de nós. Mas, como o Senhor falou para Samuel, o homem vê a aparência, mas eu, o Senhor, olho o coração. Então o importante não é a aparência, é o coração. E o Senhor, quando Ele muda a nossa vida, Ele recomeça a nossa história. O passado ficou para trás. Nós não devemos mais nada para o nosso passado. Nós não devemos nada para Satanás. Nós não somos mais escravos do pecado. O Senhor, Ele nos dá essa nova oportunidade, uma página em branco, para nós começarmos a reescrever a nossa história. E sabe como que nós reescrevemos? Agora não é com uma caneta simples. Agora
nós reescrevemos com o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. E Ele nos dá essa oportunidade de recomeçar. E só aqueles que vão ao seu encontro é que sentem, é que têm no coração essa certeza. Eu posso recomeçar. Eu posso apagar o meu passado. E posso, em Jesus, reconstruir a minha história. Foi assim que, por exemplo, aquela pecadora sentiu, a samaritana sentiu, Zaqueu sentiu, Mateus sentiu, os apóstolos sentiram, e tantos vão continuar sentindo ainda, que podem recomeçar. No começo, os parentes podem rejeitar, porque as pessoas ali, os parentes de Jesus, saíram para agarrá-lo porque diziam que ele estava fora de si. Não conseguiam enxergar a manifestação extraordinária do poder de Deus em Jesus. E olha, irmãos, Jesus continua fazendo isso. Ele continua agindo. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E Ele quer fazer da nossa história uma nova história. Ele quer fazer da nossa vida um motivo de conversão para outras pessoas. Então não desanime. Tenha coragem. Hoje pode ser que o parente não vá aceitar. E é interessante porque começa da nossa casa, porque os milagres do Senhor são inexplicáveis. Gente, olha para cada um de nós, quem nós éramos e quem nós somos hoje. Quantas pessoas não acreditavam que nossa vida poderia ser transformada? Quantas pessoas já davam às vezes você como um caso perdido, como um caso sem solução? Mas aí entra Jesus na história e Ele muda. É por isso que nós não devemos julgar, irmãos. Nós vemos muitos casos de ex-presidiários, de pessoas que fizeram muitas coisas ruins e que lá na prisão tiveram uma experiência com Jesus e mudaram de vida. E muitos não admitem que essa pessoa mudou de vida de verdade. Muitos falam que essa pessoa está usando isso para enganar os outros. Mas quem conhece o coração é só o Senhor. Quantos não acreditaram que aquela pecadora ia recomeçar? Quantos não acreditaram que Mateus não iria mais ser o cobrador de impostos? Quantos não acreditaram na mudança de Zaqueu? Muitos não vão acreditar, mas nós devemos seguir firmes, porque quem está mudando a nossa história não é um homem, é o Senhor dos Exércitos. Nós ainda temos o exemplo daquele ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus e que, nos últimos instantes da sua vida, ele se arrependeu. E qual foi a promessa de Jesus? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, nós não devemos julgar, e quando as pessoas nos julgam, nós não devemos ficar preocupados. Devemos continuar o nosso caminho. Devemos seguir firmes, porque a nossa história, ela é dividida sim, antes de Jesus e depois de Jesus. Eu sem o Senhor não sou nada. Você sem o Senhor não é nada. Sem Ele, a nossa vida é uma vida de morte. Mas com Ele, nós temos vida e vida em abundância. A obra que Jesus está fazendo em nós, ninguém mais pode fazer. Então a nossa missão é testemunhar. A nossa missão é ser luz. E as pessoas que hoje não te aceitam,
um dia vão te aceitar. Um dia vão perceber que não era somente uma emoção, que a sua conversão não era uma brincadeira. As pessoas vão perceber isso porque o Senhor, Ele vai te usar. Ele vai te usar, e em momentos difíceis dessas pessoas que não acreditavam em você, o Senhor vai agir e você vai ser bênção para essas pessoas. E através do milagre que o Senhor vai realizar, você será um testemunho. E olha, você pode ter certeza, da sua família, dos amigos, muitos serão tocados. No momento certo, o Senhor vai agir. O Senhor vai agir. Por isso, não fique triste. Não desespera. Continua olhando para o Senhor. Continua acreditando nele. Porque o que o Senhor está fazendo na nossa vida não é como as pessoas, os parentes de Jesus achavam que ele estava fora de si. O que o Senhor está fazendo na nossa vida é algo que vai durar para a vida eterna. Eu já ouvi pessoas dizendo: quem é você para fazer uma oração para alguém? Quem é você para pregar a palavra de Deus? E a resposta do meu coração é a resposta do Senhor: eu não sou nada, mas Ele é tudo. Eu sou simplesmente um instrumento nas suas mãos. Eu sou simplesmente um canal, mas quem age é o Senhor, porque eu tive uma experiência pessoal com Jesus e Ele quer que cada um possa viver também essa experiência. Meus irmãos, que a palavra de hoje possa nos fortalecer, que a palavra de hoje possa nos encorajar a seguirmos firmes e a não rejeitar aquele que é enviado pelo Senhor. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor, eu creio que grandes coisas o Senhor tem preparado para aqueles que te amam. Por isso hoje, eu quero colocar a vida de cada um de nós na sua presença, porque aqueles que ainda não têm uma fé madura, Senhor, ficam tristes quando são rejeitados, quando são desprezados, quando as pessoas não reconhecem a obra, a transformação que o Senhor está fazendo. Mas acalma o coração de cada um de nós, Senhor, para que possamos entender que as pessoas nos julgam pelo nosso passado, por aquilo que nós éramos, mas o Senhor não nos julga. O Senhor vê aquilo que nós podemos ser quando nós nos abandonamos, quando nós nos entregamos nas suas mãos. E eu tenho certeza, Senhor, que aqueles que perseverarem firmes vão ser testemunha fiel do seu amor. E muitos que hoje rejeitam, muitos que hoje criticam, um dia estarão na sua presença, te servindo de todo o coração. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.